Então, dando continuidade ao panorama do Novo Testamento, abordando então a primeira carta aos Coríntios, dentro do tema a Igreja de Corinto, o padrão que Paulo gostaria que a igreja alcançasse, aqui vem a repreensão sarcástica de Paulo. Então, Paulo vai começar a tratar com os cidadãos de Corinto. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E Paulo não vai parar por aí. Então, na realidade, isso que Paulo está fazendo é um chamamento, fazendo com que eles comecem a prestar atenção naquilo que Paulo está professando. Afinal de contas, ele está dizendo que o apóstolo, aquilo que é mais bem visto pelo cidadão de Corinto, está sendo relegado a um padrão que eles não consideram o padrão número 1, ou alguém que realmente eles gostariam de ser. Porque aqui ele está falando, olha, os apóstolos parece que foram condenados à morte. Os apóstolos parece que são espetáculos ao mundo. E não só ao mundo, mas também aos homens e também aos anjos. Então ele começa a chegar e demonstrar para os cidadãos de Corinto que tem alguma coisa que não está encaixando. Porque o ministério dele não está encaixando com aquilo que os cidadãos daquela cidade estão vivendo. E Paulo vai continuar. Ele vai demonstrar que existe um contraste entre os coríntios e todos os demais cristãos na face da terra. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai continuar se reportando. Nós somos loucos por causa de Cristo. Mas vós são sábios em Cristo. Vocês são as pessoas mais estudadas, mais elogiadas, mais bem vistas na cidade. As pessoas na cidade louvam a excelência do conhecimento que vocês têm. Nós somos fracos, mas vós são fortes. As pessoas olham para vocês e falam assim, olha, essa pessoa é forte, é robusta, é uma pessoa com todos os atributos físicos e espirituais que poderiam ser facilmente copiados pelos demais, porque é uma excelência de virtude tamanha que eu gostaria de ser como ele. Nós somos desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Mas vós, parece que tem alguns de vocês que querem comer sem trabalhar. Ora, se alguém quer comer sem trabalhar, que trabalhe para que possa comer. Mas vamos voltar para o texto, né? Quando somos injuriados, bem dizemos. Mas vós, quando são injuriados, chegam e levantam o dedo em riste contra o irmão. Quanto mais contra um gentio qualquer que não conhece a mensagem. Quando somos perseguidos, suportamos. Mas se vós forem perseguidos, vocês já começam a acusar uns aos outros. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Mas vós, quando são caluniados, arrastam um irmão para ser julgado por juízes ímpios, perante autoridades ímpias. Será que não existe dentre vocês homem capaz de julgar entre dois irmãos? Em Cristo? A ponto de vocês levarem as coisas que acontecem dentro da reunião de vocês para autoridades pagãs julgarem? Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Mas vós querem alçar sempre os primeiros lugares, os lugares de destaque. Vocês querem a proeminência. Vocês querem ser vistos como alguém que é melhor do que o seu próximo. Eu acho que tem alguma coisa errada com o estilo de vida cristã que vocês estão seguindo e dizendo que é estilo de vida cristã.
Aliás, eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos meus amados. Então Paulo está falando, olha, esse não é o evangelho que eu preguei. Na realidade, eu vou mandar Timóteo até vocês. Timóteo vai levar essa carta, Timóteo vai andar com vocês, e quando Timóteo estiver com vocês, vocês vão verificar qual é o tipo de cristianismo que eu vivi. Porque Timóteo vive como eu vivo. Timóteo anda como eu ando. Timóteo tem condições de chegar e espelhar a minha natureza perante vós. Então, olhem para Timóteo. E na realidade, não queiram ser excelentes como o mundo diz que é a excelência. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu estou dizendo que eu estou sofrendo fome, sede, nudez, estou sendo esbofeteado, eu não tenho hora para descansar, eu estou afadigado, eu trabalho com as próprias mãos, quando alguém me injuria eu bendigo, quando me perseguem eu suporto, quando sou caluniado eu procuro conciliação, é dessa forma que o cristão deveria se portar. Porque vocês deveriam ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Não queiram ser diferentes. Paulo está dizendo isso. Então, na realidade, ele não está louvando a excelência dos coríntios. Ele não está dizendo que eles são fortes, que eles são nobres, que eles são sábios. Ele está dizendo que falta justamente tudo isso neles. Que eles estão procurando padrões de virtude humanas. Padrões de virtude que o homem preza acima de todas as coisas. Mas Paulo está falando que não foram esses padrões que ele pregou quando ele pregou o Evangelho. E assim a gente vai terminar essa primeira porção da carta aos Coríntios e vai entrar na segunda. E entre a primeira e a segunda vão ter inúmeros temas sendo professados, mas antes da gente chegar num próximo capítulo que a gente vai trabalhar, que é o capítulo 10, vai acontecer justamente o que eu acabei de citar, do juízo pagão, onde que eles levam os irmãos para poder serem julgados por juízes que não conhecem o Evangelho. Paulo vai falar sobre a santidade do corpo, porque o corpo é santuário do Deus vivo. Vós sois santuário do Deus vivo. Depois ele vai falar da vida conjugal, depois ele vai falar sobre os alimentos e os ídolos. Depois Paulo vai chegar e citar o direito dos apóstolos. Olha, será que somente eu e Barnabé não temos direito algum? Dessa forma vai ficar claro que, muito provavelmente, Barnabé esteve na cidade de Corinto, porque não teria motivo para citar Barnabé se Barnabé não fosse conhecido pelos coríntios. Se ele cita Barnabé aos coríntios, Barnabé muito provavelmente esteve na cidade. E aí a gente vai entrar naquilo que Paulo tem de mais precioso, que é a sua própria teologia. É o modo como nós temos para poder enxergar a mente de Paulo. Como é que Paulo escrevia o texto, como é que Paulo redigia o texto, qual era a mente de Paulo na hora de escrever o Evangelho. Então você tem que entender que na teologia paulina, naquilo que Paulo professa, ele tem alguns conceitos arraigados. E se a gente não tiver ideia de que conceitos são esses, fica muito difícil a gente chegar a entender aquilo que ele está dizendo. Então, por exemplo, 1 Coríntios 10, 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Paulo está deixando claro que, segundo a sua teologia, existe um Israel segundo a carne. Existe o Israel? Sim, o Israel. Mas Paulo fala, olha, de todo Israel tem um que é segundo a carne. Tem um que é segundo o sangue, e somente, unicamente segundo o sangue, e segundo um modo de vida avesso às Escrituras. Completamente carnal, não é espiritual, não tem relacionamento com Deus. Então Paulo fala que ele entende que existe um Israel assim. Logo depois, Paulo vai falar, olha, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, com isso, Paulo vai deixar transparecer para a gente que ele entende que existem os judeus, que existem os gentios,
e que existe a Igreja de Deus. Então aqui a gente já viu alguns elementos. Israel segundo a carne, depois ele fala dos judeus, depois ele fala dos gentios, depois ele fala da Igreja de Deus. E lá em Gálatas 6,16, ele vai citar Israel de Deus. E vai citar Israel de Deus num contexto que vai permitir que a gente entenda que Israel de Deus é uma coisa e igreja é outra. Porque ele vai falar que a todos que andam em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. E depois ele vai falar assim, e sobre Israel de Deus também. Então, ele fala que todos que andam em conformidade com a regra, e quem é que anda em conformidade com aquilo que Paulo prega? Quem anda em conformidade com aquilo que Paulo prega é a igreja. Ele fala que todos esses, paz e misericórdia sejam sobre eles. E sobre o Israel de Deus também. Então ele fala que existem dois povos distintos. Existe a igreja de Deus, que é composta por judeus e gentios convertidos, e existe o Israel de Deus. E o Israel de Deus, muito provavelmente, segundo as Escrituras, segundo tudo aquilo dentro do contexto escatológico, é aquele pessoal que vai estar na tribulação. Lá na época da tribulação. Então existe a Igreja de Deus e existe o Israel de Deus. Então, se existem essas duas personalidades, vamos colocar dessa forma, não existe a figura da igreja substituindo Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel. Na teologia paulina isso fica bem claro. Ele trabalha com dois fatos distintos. Ele não trabalha com as duas coisas sendo a mesma coisa. Quando você começa a juntar, você vai começar a ter problemas de interpretação. Os textos vão começar a se contradizer e aí você não vai entender as Escrituras. E muito provavelmente você vai ser alvo fácil de questionamentos por pessoas que não são cristãs, porque você mesmo vai se contradizer nos seus argumentos. Ora professando algo que é relacionado somente a Israel, ora professando algo que é relacionado somente à igreja, como se fosse comum dos dois. E aí os textos fatalmente vão começar a entrar em conflito. E se o texto entrar em conflito, a culpa não é do texto, a culpa é daquele que está interpretando o texto. Se o texto entrou em conflito, só tem uma saída. Volta, examina o texto de novo e entende de outra forma. Porque muito provavelmente você fez uma interpretação errônea do texto. Porque o texto bíblico não pode se contradizer. Porque Deus é onisciente. Deus não vai se contradizer. Então, é muito provável que a figura humana falível, ela tenha se contradizer, seja o ponto contradizente na hora de interpretar o texto. Então, volta e interpreta de outra forma. Porque o modo como você utilizou, a chave que você utilizou para interpretar, não foi a chave correta. E ela causou contradição. Por isso que é importante a gente entender a teologia paulina, para que a gente não caia em contradição na hora de ler o texto bíblico. Passado isso, a gente vai verificar que nem tudo que aconteceu em Corinto foi de coisas negativas, vamos botar dessa forma. Porque muitas das coisas que aconteceram lá nós aproveitamos até hoje. Por exemplo, nós só sabemos exatamente como devemos participar da ceia porque aquela igreja não fazia da forma correta. Paulo teve a necessidade de esclarecer como a ceia deveria ser ministrada. Então, se esses cidadãos não tivessem andado tão errado, Paulo não teria necessidade de escrever com detalhes como é que as pessoas devem participar da ceia. E isso aqui vai causar a unidade da igreja dos dias atuais. Não importa a sua igreja que você vai estar congregando atualmente. Pode ser dentro ou fora da denominação. Praticamente a ceia ela não vai mudar muita coisa, porque nós estamos amarrados àquilo que está escrito. Porque Paulo julgou por bem deixar claro, normatizar, padronizar qual era a forma correta, para que não viesse a se perder. Pode ser que lá no mundo oriental não houvesse necessidade de padronizar, colocar escrito, porque a tradição oral no mundo oriental era algo fantástico. As pessoas realmente, elas
ouviam e elas professavam aquilo que elas ouviam. Elas não alteravam porções do texto. No mundo ocidental isso não funciona dessa forma. Basta você entender como é que funciona aquela brincadeira infantil do telefone sem fio. A mensagem começa de uma forma e ela termina de outra. Então, para as igrejas do mundo ocidental, seria um prejuízo tamanho se isso não tivesse escrito. Então, de certa forma, Corinto contribuiu para a unidade da igreja dos dias atuais, porque se tem registrado lá como é que se fazia a ceia do Senhor naquela época. E Paulo continua ajustando as lentes. Então ele fala, olha, vocês estão pisando na bola, vocês não estão entendendo os dons, vocês não sabem como professar as coisas de direito, vocês estão buscando os primeiros lugares, vocês estão buscando a primazia, vocês querem os primeiros postos, vocês querem ser reconhecidos, vocês querem ser os nomes célebres na história. Não é isso. Na realidade, agora vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. E aí Paulo começa a falar sobre o dom supremo. E ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. E aí Paulo vai falar para eles, olha, vocês têm muitas coisas na sua cabeça. Vocês querem acender as muitas coisas. Mas deixa eu esclarecer alguns fatos. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. O amor não, o amor permanece. Então eu acho que o foco de vocês está um pouco errado, porque vocês buscam a excelência em tudo, né? Vocês não são gregos, vocês não são helênicos, vocês não são romanos, vocês não são competitivos, vocês não querem os melhores lugares, as melhores porções. Então eu acho que vocês estão escolhendo as porções erradas, porque o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Vocês estão procurando dons que vão desaparecer? Olha o foco aí. Procurem o amor. Não procurem as profecias. Havendo línguas, cessarão. Vocês têm o dom de línguas com uma excelência, mas fique sabendo, ele cessará um dia. O amor não. Havendo ciência, e vocês são conhecidos por homens que buscam o saber, o conhecimento acima de todas as coisas, mas esse conhecimento também passará. Mas o amor jamais passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então aquilo que vocês conhecem, aquilo que vocês afirmam, profetizam, dizem, isso é um conhecimento em parte. Vocês não têm o conhecimento do todo, vocês não têm o conhecimento da plenitude. Então, em parte vocês conhecem, em parte vocês anunciam, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então, quando vier a plenitude de todas as coisas, quando Cristo voltar a reinar e estabelecer o seu reino, aquilo que era em parte, isso tudo vai ser aniquilado, vai ser perdido, vai ser dado como refúgio. Sabe, esse conhecimento que você tem hoje não é nada comparado ao conhecimento que você vai ter quando Cristo voltar e reinar. Mas o amor não acaba. Então Paulo está o tempo todo jogando com eles com coisas que vão atrair a atenção deles, falando, olha, o foco do ministério está errado. O foco de vocês é o amor. Se vocês tiverem amor, provavelmente vocês vão corrigir todos os demais focos. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. E Paulo continua o texto com eles. Agora nós vemos como que espelho, obscuramente. Nós não temos ciência de todas as coisas em sua plenitude. Nós não enxergamos com perfeição todas as coisas. As coisas estão um pouco obscurecidas. Nós só conseguimos enxergar aquilo que nos é permitido. Mas um dia veremos face a face. Agora conhecemos em parte, professamos algumas verdades. Quando lemos as Escrituras, nos deparamos com alguns textos bíblicos e alguns textos falam com a gente com uma profundidade tamanha, outros não. Mas pode ser que daqui a 2, 3 dias eu leia o mesmo texto e uma outra porção do texto fale comigo com uma profundidade que não falou até hoje. Porque o texto ele está obscurecido para mim. Eu só consigo enxergar algumas partes.
e a parte que me é permitida enxergar por vez. Por isso que volta e meia a gente passa os olhos nas Escrituras e fala, como é que eu nunca vi esse texto aqui antes? Sempre teve escrito e como é que eu nunca entendi isso? Nós não temos o conhecimento do todo. O Espírito Santo, ele vai demonstrando, esclarecendo os textos, à medida que nós nos entregamos ao trabalho, ao ofício, de estudar, entender, ler as Escrituras, permitir que o Espírito faça o trabalho dele. E Paulo vai falar, hoje nós temos um conhecimento diminuto, em parte, mas um dia conhecerei como também sou conhecido. Bem, Deus nos conhece em nossa plenitude, Ele sabe do nosso ir e do nosso ficar. Deus sabe como nós podemos ser fonte de bênção e como nós podemos ser fonte de maldição. Basta com que nós andemos um pouco para a direita ou para a esquerda. Deus sabe de como nós podemos ser uma excelente ferramenta de trabalho para a obra e como nós podemos nos perder com facilidade. Nós não temos essa percepção. Por mais que nós viemos olhar no espelho, nós não temos o alcance de nossa própria mente, a capacidade para o bem ou para o mal que nós temos, se formos bem ou mal entregados. Você não se conhece. Deus te conhece. Mas você não conhece a sua plena capacidade. Aquilo que você pode fazer. Deus sabe. Você não sabe. Mas um dia você saberá. Um dia você conhecerá como também é conhecido. E eu penso aqui que, além disso tudo, está escrito aquilo que João também diz, que naquele dia nada perguntareis. Hoje em dia a gente chega e fala, naquele dia eu vou perguntar para Jesus por que isso aconteceu comigo. Segundo aquele texto, naquele dia nada perguntareis. Provavelmente porque conheceremos como também somos conhecidos, porque saberemos o motivo pelo qual passamos por todas as coisas. Você não precisa acreditar dessa forma, mas para mim seria um bom entendimento dessa passagem. E Paulo vai continuar. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho verdadeiro. Não existe outro evangelho que você possa professar que não seja esse. Porque é o que Paulo pregava. Paulo entrava nas sinagogas e convencia por provas irrefutáveis que Jesus era o Messias de Israel. O Messias que havia sido predito nas Escrituras. Então Paulo chegava e analisava as Escrituras e demonstrava que as Escrituras se cumpriam em Cristo. Era assim que ele professava o Evangelho, assim que ele proclamava o Evangelho, assim que ele anunciava as boas novas. As boas novas não eram, venha para a minha igreja e você será curado. As boas novas não eram, venha para a minha igreja e você vai receber um carro. As boas novas não eram, venham para a minha igreja e aqui o dízimo é só 5%. As boas novas eram, aquilo que foi prometido por Deus foi cumprido em Cristo Jesus. E por intermédio dele temos acesso de novo ao Pai. E vamos ser reconciliados e perdoados e estaremos com ele em vida eterna. Não mais morreremos, não mais teremos um tempo de vida. E o homem vai se perdendo, vai se corroendo, vai se degradando ao longo do tempo, até que não sobre nada. Não, seremos eternos, eternamente com ele, vivendo eternamente. Porque o homem daquela época cria que a vida era simplesmente entre o nascimento e a morte. E após a morte, acabou-se. Não há mais vida. Tudo que ele queria fazer, tudo aquilo que ele queria ser, era naquele pequeno espaço de tempo, de mais ou menos uns 100 anos, baixando para menos, porque naquela época o tempo de vida era bem mais curto do que
os dias atuais ou dos primeiros dias, dos primórdios da criação. Mas Paulo vem falar, dizer que existe uma ressurreição, que existe uma vida após a morte e que existe desde que o homem se renda a Cristo. São as boas novas. Então Paulo anunciava aquilo que as Escrituras professavam e não aquilo que o homem natural gostaria de ouvir. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. E aqui existia uma grande confusão na cidade de Corinto, porque muitas doutrinas, muitos pregadores, muitas pessoas, e aí vai ter confusão. E Paulo tem que chegar e dizer que Cristo não é o único que vai ser ressurreto. Não. E Cristo também não foi o último que vai ser ressurreto. Na realidade, ele foi o primeiro. Isso quer dizer que todos os demais também o serão. Fiquem calmos. Mesmo que a vida se expire, vocês irão ressuscitar. Então Paulo deixa isso claro, porque a igreja não estava acreditando nisso. E aqui a gente termina essa porção. E a próxima porção é bem curta, mas para que o vídeo não fique muito grande, a gente termina aqui e a gente vai passar a falar dos textos difíceis que Paulo alertou. Que Pedro alertou, né? Pedro chega e fala que Paulo tem coisas difíceis de entender que os indoutos acabam confundindo. Então, a gente vai deixar isso para o próximo vídeo.